Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico. Nesse vídeo aqui eu vou estar analisando as moedas que foram pedidas nos comentários do vídeo de ontem, da minha análise de ontem. Bem pessoal, estou fazendo um vídeo separado porque pediram muitas moedas, tá? Então acabou sendo necessário aí para não deixar o outro vídeo muito grande. Os tempos de cada uma das moedas vão estar aí embaixo na descrição do vídeo, beleza? Só você clicar que você vai direto aí na moeda que você está interessado. Bem, pessoal, então vamos começar aí, vamos falar da primeira moeda que foi pedida. Me pediram para falar sobre a Cocos, tá? A Cocos BCX. Bem, pessoal, essa moeda aqui, se a gente olhar no gráfico dela, a gente vê que ela está aí, tudo indica formando um topo duplo, tá? Que é um padrão de reversão da tendência de alta. Se ela vier a perder o último fundo, pessoal, que se encontra ali na região de aproximadamente 2 dólares e 60 centavos, ela vai estar formando o padrão conhecido como topo duplo, tá? Que é o padrão que vai reverter de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, beleza? Então, a gente tem que ficar de olho, tá? Porque a gente vê que os topos estão ficando mais baixos, ou seja, os vendedores estão empurrando cada vez mais baixo. Se ela perder esse último fundo, ela vai estar fazendo aí uma sequência de topo e fundo mais baixo, tá? Se a gente projetar para baixo essa moeda, pessoal, caso ela perca ali a região dos 2 dólares e 60 centavos, provavelmente ela voltaria aí para patamares bem mais abaixo, tá? Se a gente colocar aqui, ela estaria projetando de volta na região em que ela estava aí em 2020, tá? Antes dela deixar esse gap no gráfico. E aí seria ali na região bem baixa, tá? De frações de centavos, beleza? Então, fiquem de olho na Cocos. Se ela perder esse suporte aqui, pode complicar, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, que foi pedida por um inscrito aqui do canal, é a Coti. Bem, pessoal, o que aconteceu com a Coti? Tá? A Coti, infelizmente, assim como a maioria das altcoins, formou um topo duplo, tá? Um padrão de reversão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente olhar aqui, a gente vê certinho um topo duplo. A gente também vê o volume de negociação aqui maior no primeiro topo, menor no segundo. Parece que ela está fazendo um pullback. Se ela perder aquela região ali dos 35 centavos de dólar, pessoal, provavelmente a Coti ela vai confirmar o topo duplo, tá? E caso ela confirme esse padrão de reversão, esse topo duplo, o alvo seria ali na região de aproximadamente 12 centavos de dólar, beleza? Então fiquem de olho, se ela perder os 35, a coisa complica. Por enquanto a gente não tem aí nenhum padrão altista nela, somente uma possível formação de um topo duplo, beleza? Me pediram para falar sobre a Chiles, a CHZ. A Chiles rompeu aí há umas semanas atrás aquele triângulo gigantesco que ela vem formando desde o início de 2021, cujo alvo conservador e mais realista se encontra na região de 1 dólar. Nos últimos dias ela veio caindo aí, acompanhando os movimentos do Bitcoin, do mercado em geral. E, pessoal, por enquanto aí sem perspectiva, tá? Ela tinha começado a romper aquele triângulo ascendente, mas o Bitcoin caiu e puxou ela. Para a Chiles, pessoal, a gente só não pode ver ela perder, ela voltar para baixo dessa linha de tendência de baixo desse triângulo, tá? Se ela voltar, aí a gente perde a perspectiva. Mas no geral a gente ainda segue com perspectiva de 1 dólar, caso o mercado continue não, né? Caso o mercado fique com uma caso o mercado passe mais segurança para os investidores, beleza? Outra moedinha pedida aí que a gente tem que comentar é a CKB. A CKB rompeu o ombro, cabeça-ombro invertido, cujo alvo se encontra ali na região de aproximadamente 4 centavos de dólar. Agora ela está em 2, quase 3, né? Chegou a bater 3 nos últimos dias, está caindo, acompanhando a queda do Bitcoin. Mas no geral segue por enquanto aí uma tendência de alta. E se ela voltar ali para a região dos 2 centavos e 7, né, que seria a fração de centavo, ela poderia estar batendo uma linha de tendência de alta, poderia ser interessante para tentar montar uma operação curta, beleza? Lembrando que em altcoins a gente tem o risco do Bitcoin. Me pediram para falar da MBOX, pessoal. A MBOX já rompeu aquele triângulo, né? Já bateu o alvo e depois continuou subindo. Mas, pessoal, aquele movimento que ela fez ali no dia 30 de novembro, onde ela subiu 70%, tá com cara de movimento de pump, né? E depois do pump costuma vir o dump, tá? Eu particularmente não tentaria comprar em MBOX, tá? Não arriscaria nela, mas se alguém tá interessado em arriscar nela, ela já está em 61% da retração de Fibonacci, essa região aí dos 8 dólares e 32 centavos pode servir de ponto de suporte para ela, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Sandy, pessoal. A Sandy, que foi pedida aqui por um inscrito do canal, parece estar formando aí um topo duplo, tá? É algo que parece estar acontecendo com essas moedas de jogo e de metaverso, né? Formação de topo duplo. Se ela for buscar o alvo, tá?
desse topo duplo, ela teria alvo ali na região de aproximadamente 3 dólares e 70 centavos. Ah, tá, não, então quer dizer que ela perdeu o fundo? Não, tá? Ela precisa perder aquela região ali de aproximadamente 5 dólares e 70 centavos. Ela perdendo aquela região, ela confirma o topo duplo e aí provavelmente ela vai ali para a região dos 3 dólares e 70, beleza? Me pediram para falar sobre a Bake, pessoal. A Bake, infelizmente, ela segue andando de lado, tá? Não tem nenhum padrão gráfico muito claro nela. A moeda tá completamente lateral. Infelizmente, não dá para ver nenhum padrão gráfico nela, tá? Por enquanto, ela está aí numa zona de suporte, que é uma região aí que já foi suporte para ela várias vezes, em que ela fez movimentos curtos, né, de curto prazo, nas vezes em que ela tocou, tá? Ela batia aqui nessa região, subia, batia nessa região, subia, batia nessa região, subia, batia nessa região, subia, batia nessa região, subia. Enfim, essa região dos 1 dólar e 70 é uma região de suporte. Pode ser que ela venha a fazer um movimento para cima aqui, um movimento bem curto e rápido, ali por os 1,80, por aí, caso a gente tenha uma melhora de perspectiva no mercado ou no final de semana em que o mercado ele fica com menos liquidez, beleza? Me pediram para falar sobre a BTT, pessoal. Pois é, a BTT estava linda, estava rompendo o triângulo para cima, mas veio o Bitcoin, puxou ela e ela já está voltando para baixo da linha de tendência, de baixa do triângulo que ela estava rompendo, tá? Nesse momento, pessoal, a gente se encontra aí sem um padrão gráfico muito claro na BTT, tá? Uma vez que aquele triângulo em que ela estava rompendo para cima, ele foi invalidado, uma vez que a queda do Bitcoin acabou puxando a BTT para baixo, beleza? No momento, pessoal, a BTT se encontra em uma clara zona de suporte, essa região ali em que ela está agora. Já foi suporte várias vezes, né? A gente vê que às vezes em que ela bateu aqui, ela segurou e fez aí pelo menos movimentos curtos aí de alta, tá? Então pode ser que essa região que já foi suporte e já foi resistência também, segure ela faça algum movimento aqui para cima, mas um movimento bem curto, beleza? No mais, não tem nenhum padrão gráfico muito claro indicando alta mais, uma vez que aquele triângulo que ela estava rompendo já foi invalidado, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a FTM, pessoal. A FTM parece estar formando aí um ombro, cabeça a ombro. Tá? Se ela perder aquela região ali, pessoal, dos 1 dólar e 76 centavos, é bem provável que ela caia lá para a região dos 18 centavos de dólar, tá? Que seria o alvo desse ombro, cabeça a ombro. A gente tem também o volume confirmando o padrão, enfim, ela não pode de jeito nenhum perder a região de 1 dólar e 70 centavos. Se ela perder, provavelmente a gente vai ver ela entrando aí uma sequência de topos e fundos mais baixos e indo buscar o suporte lá na região dos 18 centavos de dólar, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, que me pediram, é a VAX, pessoal. A VAX estava linda esses dias aí, tá? Tava batendo na linha de tendência de alta ali, pronta para dar mais uma pernada, mas veio o Bitcoin e puxou ela para baixo, né? A gente sabe que a análise de criptomoedas e altcoins está sempre condicionado aos movimentos do Bitcoin. A VAX, ela agora, nesse momento, parece estar formando aí um topo duplo, tá? Infelizmente, pessoal. Infelizmente, ela parece estar formando aí o que pode vir a ser um topo duplo se ela perder esse último fundo ali na região dos 99 dólares, tá? Então, se a gente ver a VAX fechar um candle do gráfico diário abaixo dos 99 dólares, pode saber que ela vai estar formando um topo duplo, cujo alvo vai estar aproximadamente ali na região dos 73 dólares, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a EGLD, tá? Infelizmente, pessoal, a EGLD já perdeu aí 61% da retração de Fibonacci e, infelizmente, acho difícil aí ela continuar o movimento de alta, pelo menos nas próximas semanas aí, tá? Por quê? Porque ela perdeu um dos níveis mais importantes e talvez um dos últimos níveis aí que fazem com que a gente considerasse ela numa tendência de alta, tá? 71% da retração de Fibonacci, agora ela já está 61%, ela perdeu, né? Que é 366 dólares. Agora ela já bateu ali em 78%, tá? Então, infelizmente para a EGLD, a gente já tem ali, ela já bateu o alvo daquele triângulo que ela tinha formado, né? Já bateu o alvo e tal, não tem mais muito alvo aí, não tem nenhum padrão gráfico indicando que ela vai mais acima. Então, para mim é uma moeda aí que não tô vendo nenhum padrão gráfico, mas não descarto dela voltar ali na região dos 300 ou talvez até abaixo, tá? Então, EGLD, tomar cuidado com ela aí. Me pediram para falar sobre a Tron, pessoal. A Tron tava linda algumas semanas atrás, estava rompendo um triângulo simétrico para cima, mas o Bitcoin veio, puxou ela para baixo. Tá? A gente precisa que a Tron rompa ali a região dos 13 centavos de dólar para fazer o pullback e a gente voltar a acreditar que ela vai buscar o alvo desse triângulo, que seria na região dos 24 centavos, beleza? Enquanto a gente não tiver a Tron
fazendo esse movimento, confirmando, a coisa fica feia, tá? E aí a gente vai começar até a ter a perspectiva de que ela pode voltar mais abaixo, beleza? Outra moedinha pedida é a Luna, pessoal. Me pediram para falar da Luna, que tá subindo nos últimos dias aí, mesmo com o mercado em uma perspectiva bem ruinzinha, né? A Luna andou subindo, tá? E a Luna foi buscar o alvo daquele pivô que a gente comentou na última análise. O alvo estava lá na região de aproximadamente $65. E agora já bateu lá e está realizando lucro. Tomem cuidado, tá? Porque se ela bater numa região em que ela está realizando lucro, pessoal, pode ser que ela corrija, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Opulos, né? Que me pediram aí, tá? Essa moeda, pessoal, nos últimos dias aí ela tem subido, né? Mas com a queda do Bitcoin ela começou também a acompanhar o resto do mercado, tá? Parece que ela está formando aí um triângulo descendente. Fiquem de olho, porque se ela romper para baixo esse triângulo aí, a coisa complica, beleza? E a gente teria alvo ali lá na região de $1,12, tá? Então, fiquem de olho aí na OPUL, né? Oplus, não sei falar muito bem o nome dessa moeda. Se ela perder esse último fundo, complica. Se ela conseguir romper essa linha de tendência de baixa desse eventual triângulo aqui, aí a gente pode projetar ela lá para a região de aproximadamente $10, beleza? Então a gente vai ter que aguardar e ver para onde ela vai romper. Me pediram para falar também sobre a Polis, pessoal. A Polis, ela rompeu aquela linha de tendência de baixa na última análise que a gente comentou sobre isso, né? Que ela poderia ficar interessante. Ela estava formando uma espécie de triângulo descendente ali, que não triângulo, um triângulo descendente, foi um padrão que foi rompido para cima, tá? E se a gente olhar, pessoal, já teria batido aí os alvos. Agora ela está em uma região de resistência, tomem cuidado. Se o mercado não melhorar e não der uma perspectiva mais clara para ela, provavelmente ela pode voltar ali para o suporte, beleza? Então, olho na Policy, vamos ver como o mercado se comporta, porque ela está esperando aí uma resposta do mercado para estar fazendo os próximos movimentos, beleza? Me pediram para falar sobre a Secret, pessoal. Esse SCRT, né? Infelizmente, ela vem aí, ela voltou aí para aquela região de suporte ali, ela tá voltando muito, pessoal, tá voltando muito, tá acompanhando os movimentos do mercado, mas ainda assim é uma região de suporte. Ela está fechando aí, ontem fechou com uma sombra enorme, uma sombra inferior enorme, hoje também está deixando uma sombra inferior grande, tá? Então, fiquem de olho, porque pode ser que, se o mercado melhorar, ela pode usar essa região aqui de base aí para estar fazendo um novo movimento, beleza? Ela pode usar essa região de suporte. Se o mercado melhorar, pode ser um ponto interessante para ela. Mas no geral, pessoal, ela fez um topo duplo aqui, tá? Se a gente for dar um zoom no gráfico aqui, a gente vê que ela fez um topo duplo, padrão de reversão de tendência, né? E é complicado, pessoal. Se ela não conseguir se segurar agora nesse suporte, provavelmente ela vai começar a cair, tá? Ela já estaria no alvo aí do topo duplo, então a região aí onde pode haver realização de lucro por parte de quem está vendido, né? De quem queria recomprar ela mais embaixo. Mas, no geral, vamos precisar de uma melhora do mercado como um todo para ela ter uma perspectiva mais clara, beleza? Me pediram para falar sobre a GIFTO, a GTO, né? Hoje ela subiu aí, ela tá subindo agora em torno de 36%, mas ela chegou a subir muito mais. Ela chegou a subir aí no dia, pessoal, em torno de 120%. E é o que eu sempre digo, tomem cuidado, isso aqui tá com cara de ser um movimento de pump, tá? Movimento de pump no dia seguinte pode acabar em dump. É o que acontece, por exemplo, aqui com essa moeda, com essa mesma moeda nos dias 20 de novembro, e depois, lá no dia 21 de novembro, ela chegou a subir muito, pessoal. Ela chegou a subir aí em torno de 108%. E em relação a essa máxima, nos dias seguintes, ela chegou a cair aí em torno de 61%. Então, tomem muito cuidado com essa moeda, tá? Ela rompeu um triângulo ali cujo alvo se encontra na região de 19 centavos de dólar. Mas, sinceramente, com essas sombras, com esses movimentos de pump and dump, eu acho que é uma moeda que está aí bem arriscada, beleza? Se você está em lucro nela, eu acho interessante você começar a realizar. Me pediram para falar sobre a ONI ou Harmony, né? A ONI, pessoal, segue naquela região ali de antigas resistências que agora viraram suporte. Por enquanto ela está segurando, parece estar fazendo aí o que pode vir a ser uma bandeira de alta, mas para a gente definir se vai ser uma bandeira de alta, a gente precisa que ela rompa ali, aquela região ali dos 34 centavos de dólar para cima. Tá rompendo ali, fica interessante, beleza? No momento ela ainda não rompeu, e se ela romper para baixo, pessoal, se ela fechar esse candle aqui abaixo dessa região
dos 22 centavos de dólar, tá? Ela já tá nos 22 centavos. A coisa complica, porque ela vai estar formando um topo duplo aí, vai ser um padrão de reversão de tendência. Esse padrão de reversão de tendência teria o alvo lá na região dos 10 centavos de dólar. Então fique de olho, porque a coisa pode complicar se ela perder ali os 22 centavos, beleza? Outra moedinha que me pediram por falar é a ANEL, tá? A ANEL tá bem esquecida aí no mercado, né? Infelizmente é uma moeda que tá muito esquecida, é uma moeda que quase ninguém fala e hoje em dia o mercado já mudou, vamos dizer assim, os objetivos dele, né? O mercado hoje em dia tá com outros tipos de moedas aí no radar, tá? A ANEL, pessoal, infelizmente perdeu aquela linha de tendência de alta que vinha lá da época do Corona Day, tá? Lá em março de 2020. E, pessoal, infelizmente, tá? A moeda aí tá com um gráfico feio, tá com uma perspectiva ruim, tá? Se a gente olhar aqui, dá até pra gente dizer que tem um triângulo aqui e que ela poderia voltar a cair em breve aí, tá? Ela tá perdendo a linha de tendência de alta. É difícil falar um alvo exato aí, mas eu vou dizer onde teria o suporte de acordo com a retração de Fibonacci. A gente teria, já estaria o suporte na região dos 35 dólares, é 38% da retração de Fibonacci. A gente teria outro suporte lá em 23 dólares, 50% da retração de Fibonacci. E o suporte mais importante, mais forte na região dos 15 dólares, tá? Se ela conseguisse se segurar aqui nessa região dos 38, poderia ser um excelente sinal aí de força, tá? Mas pode ser que ela não consiga. Se ela voltasse até para os 50, ainda seria um sinal de força. Agora, se ela perdesse ali a região dos 23, aí a coisa já complicaria muito para a ANEL, beleza? Me pediram para falar sobre a Trias. A Trias é uma moeda aí com pouco histórico de negociação, uma moeda desse ano, mas ainda assim ela tem alguns meses aí de histórico, né? Se a gente pegar aqui e desenhar no gráfico, a gente vê que ela está em cima de uma linha de tendência de alta, tá? Então ela está na região aí que visivelmente ela bateu no suporte, tá? Então é uma moeda aí que, se a gente tiver uma melhora aí da perspectiva do mercado nas próximas semanas, ela poderia facilmente aí engatar novos movimentos de alta e talvez vir até buscar o topo histórico dela na região dos 30 dólares, tá? Só que a gente precisa de uma melhora agora do mercado, porque se ela começar a perder essa linha de tendência de alta e iniciar uma tendência de baixa, a coisa complica muito, beleza? Me pediram para falar sobre a ILV, né? Atualizar a situação da ILV. Bem, a ILV, infelizmente, é uma moeda com pouco histórico de negociação. A gente vê que ela não respeita bem as linhas de tendência, né? E, infelizmente, de novo, parece que ela está perdendo aí outra linha de tendência de alta, tá? Mas como ela tem pouco histórico, não tem uma linha muito bem consolidada, a gente poderia aí colocar suportes. Essa região em que ela se encontra é 38% da retração de Fibonacci. Se ela conseguisse segurar nessa região, pode fazer um movimento interessante de alta. Se o mercado melhorar a perspectiva na segunda-feira, ela melhora. Ela poderia retrair até a região dos 1.257 dólares, seria uma região interessante de compra para ela, tá? Abaixo disso a coisa começa a complicar. Se ela fosse abaixo dos 1.250 dólares, aí a gente perderia a perspectiva de alta para ela, beleza? Outra moedinha que a gente não poderia deixar de comentar é a Atom, pessoal. Me pediram para falar sobre ela. A Atom estava ali rompendo para cima aquele triângulo simétrico, mas veio o Bitcoin, caiu e puxou ela para baixo, beleza? E nessa, ela acabou formando aí, foi um topo duplo, tá? Um padrão de reversão aí de tendência para uma tendência de baixo, uma tendência de alta, uma tendência de baixo. Se a gente pegar aqui e projetar para baixo esse topo duplo, o alvo seria ali na região dos 16 dólares, tá? Então, cuidado aí com essa moeda, cuidado com a Atom, porque ela ainda pode cair mais, beleza? Ela tem perspectiva de cair mais. Se o Bitcoin melhorasse, ela parece estar até tentando formar um fundo duplo aqui, né? Mas não está muito bonito, tá? Se o Bitcoin melhorasse, o mercado como um todo melhorasse, poderia ser uma moeda interessante, tá? Mas no momento a gente ainda vai precisar aguardar. Eu não compraria ela nesse momento, beleza? Me pediram para falar sobre a Alice, pessoal. A Alice rompeu um triângulo simétrico para cima recentemente, tá? Se a gente projetar esse triângulo simétrico para cima, pessoal, a gente teria alvo ali na região de aproximadamente 31 dólares, tá? Ela já foi lá nos 28. Então a gente ainda acredita que ela pode subir mais, principalmente se o Bitcoin der uma trégua, mas na situação atual que está, tá? Do jeito em que está, do jeito em que a gente tem o mercado nesse momento, a coisa está bem ruinzinha, tá, pessoal? A coisa está bem ruim. A gente precisa aí que o Bitcoin e as outras moedas e o mercado tradicional melhorem a perspectiva para a gente ver aqui a Alice indo buscar esse alvo, beleza? Ela já está no meio do caminho aí, tá? É uma moeda que eu não compraria nesse momento. Mas se você comprou aqui embaixo no rompimento desse triângulo, talvez compense segurar, porque se você entrou na região que o stop era barato, talvez compense fazer uma parcial, subir stop, o preço de entrada e segurar até bater nos outros alvos, beleza?
Bem, pessoal, no mais é isso. Essa aqui foi a análise das moedas que foram pedidas nos comentários do vídeo de ontem e algumas moedas que foram pedidas nos comentários do vídeo de hoje. No mais é isso. Vamos acompanhando. O mercado tá bem esquisito, né? E no mais, pessoal, sextou. Boa noite a todos. Até mais. Tchau.